Paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar uma palavra, ela se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 20, a partir do versículo 13. A Bíblia vai dizer assim: a derrota de Ben-Hadad. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: assim diz o Senhor, vê este exército enorme? Hoje eu entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: você. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens. Em seguida reuniu o restante dos israelitas e 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a eles estavam embriagando nas suas tendas. Glória a Deus e graças a Deus. Deus ele vem, através dessa palavra, mostrando que aquele rei que não esperava que Deus fosse dar a vitória para ele, que não esperava como Deus iria agir, quem Deus iria usar para que ele viesse ter aquele rei nas suas mãos e viesse ter vitória sobre aquela situação. Porque se nós formos ler um pouquinho o anterior, alguns versículos antes, nós vamos ver que esse rei chega até Acabe fazendo exigências, pedindo coisas a ele, e Acabe se encontra submisso a ele, dizendo que vai entregar, dizendo que vai fazer, até o ponto que ele é orientado a não dar atenção a esse rei, a não entregar aquilo que ele está pedindo. Então Acabe começa a se desesperar, a pensar o que vai fazer. E aí Deus ele começa a falar através do profeta, que Deus ele começa a dizer que vai entregar a vitória. É em meio àquela situação que muitas das vezes nós não sabemos o que fazer e nós muitas das vezes nos conformamos. Nos conformamos, é assim mesmo, fazer o que, é desse jeito. E aí Deus ele entra na situação e começa a dizer: não é desse jeito, eu vou dar a provisão com que você vencer, de que forma você tem que vencer, eu vou te dar a estratégia para que você prossiga, para que você avance, para que você não deixe o inimigo tomar posse, não deixe o inimigo tomar espaço na sua vida. E aí Deus dá estratégia para Acabe. Estratégia para que ele não perca essa batalha, para que ele não perca o reino. Deus começa a abrir os olhos dele. Muitas das vezes é assim na nossa vida. Nós não enxergamos a saída, nós não enxergamos a solução. E Deus começa a nos mostrar a solução, começa a mostrar a saída. E é interessante que no 14 fala assim: mas quem fará isso? Ele pergunta. Aí ele diz, perguntou Acabe. O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os jovens soldados, líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou o profeta. O profeta respondeu: você. Quer dizer, Deus falando para mim e para você: eu estou te dando a provisão, a provisão para que você vença essa luta. Eu estou te dando meios para que você vença essa luta. E ele: mas quem irá começar? Ele disse: você. Então Deus está falando para nós: você tem que se posicionar. Diante de uma batalha, de uma luta, nós temos que nos posicionar. Nós temos que tomar partido, nós temos que dar o primeiro passo. Deus também tem que ver isso em nós, o nosso interesse de vencer e largar o conformismo. Não podemos deixar as coisas acontecer sem fazer nada. Porque a início dessa situação,
Acabe estava praticamente de braços cruzados. Nós sabemos que ele não foi um bom rei para Israel. Até por conta disso. Por situações que ele não sabia se posicionar. Ele sempre era submisso às situações. Ele sempre deixava as coisas acontecerem. Ele deixava rolar, ele não tomava decisões como um rei deveria tomar. Que nem esse rei veio até ele e exigindo coisas a ele e ele foi deixando, tá bom, eu entregarei, eu farei. Como se ele fosse servo. Como se ele não estivesse na posição que Deus o colocou. E o servo e a serva do Senhor, ele tem essa autoridade em oração. Ele tem esse poder de Deus em oração. Se colocando diante das situações, das lutas, das adversidades, nós temos que nos posicionar na presença do Senhor. Nós temos que buscar a presença do Senhor, a resposta no Senhor. E aqui Acabe, sem buscar a resposta, Deus enviou a resposta a ele. Como ele iria vencer aquela situação. Mas ele falou, ó, quem é que vai iniciar? Deus falou, você. Você tem que crescer, você tem que amadurecer. Então Deus nos leva a batalhas, a lutas, para que nós venhamos amadurecer, para que venhamos aprender de Deus, para que venhamos confiar em Deus. Saber que a saída, o escape, a solução está sempre nele. Em nome de Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que Acabe ele tomou decisões que Deus ele não mandou. Ele foi um mau exemplo, apesar de Deus ter dado a saída para ele, como a gente acabou de ler. E aí diz assim no versículo 33, os homens interpretaram isso como um bom sinal, e ele de imediato aproveitaram que ele tinha dito isso mesmo. Teu irmão Ben-Hadad, disseram. Traga-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou a Acabe e o fez subir no seu carro. Quer dizer, um pouco mais à frente, Deus deu a vitória, Deus deu o escape, Deus deu como ele vencer aquela situação. Que ele estava de mãos atadas. E lá na frente ele disse que o inimigo dele era irmão dele. Quando Deus ele te dá um escape, a saída, e o homem ele prefere muitas das vezes relevar. Ele prefere relevar a situação, que foi o que ele fez. Em vez dele glorificar o nome do Senhor, porque aquilo era para a glória de Deus, ele preferiu agir como homem. Agir como homem e fazer aliança. Uma aliança desnecessária, porque ele já tinha vencido aquele rei. Então era uma aliança desnecessária. Então Deus ele nos leva ao que? Ao amadurecimento. Olhar esse mau exemplo que Acabe deu e aprender a confiar no Senhor. E aprender a obedecer a voz de Deus. Quando Deus falar, para que nós venhamos avançar, para que nós venhamos confiar na voz dele, para que venhamos nos posicionar. É assim que nós temos que fazer. E não querer se associar, e não querer resolver as coisas da nossa forma, do nosso jeito, que foi o que Acabe fez. Ele quis resolver as coisas da forma dele, do jeito dele. Ele não deu a glória para Deus da vitória sobre aquele rei. Mas ele preferiu resolver do jeito dele. E aí vai dizer assim no 34. Devolverei as cidades que meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad, tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Acabe disse, mediante um tratado, libertarei você. Então fizeram um tratado e acabou deixando ir. Olha o que ele fez. Ao invés dele ter vencido aquele problema, que era a morte daquele rei, a vitória, e o nome do Senhor ser glorificado, ele não. Ele deixou ele ir. Ele deixou o problema que uma hora afligiu
a vida dele, ele deixou passar. É como aquela pequena raposa que a Bíblia vai dizer. Ah, não, isso não vai afetar, isso não vai criar nada. Isso não vai dar problema nenhum. A gente vê aqui, né, nessa passagem que esse rei atacou uma vez, ele ameaçou uma vez, depois ele veio e atacou de novo. Então Deus ele vem mostrando para nós, se nós temos a oportunidade de nos livrar de algo que está nos afligindo, que está nos amedrontando, que está nos aprisionando, que está nos impedindo de amadurecer com Deus, de avançar, nós temos agido de forma tão errada. Porque ele tem nos dado armas para lutar contra essas investidas do inimigo. E foi o que ele fez, ele deixou ir coisas que muitas das vezes vai vencê-lo lá na frente. É igual aquelas pessoas que às vezes ela acha que o pecado que um dia ela venceu, ele nunca vai voltar para atormentar, ele nunca vai tentar, o inimigo nunca vai tentar de novo daquela forma. Pelo contrário, o inimigo ele vem tentando anos e anos, e ele conhece estratégias de batalha contra o ser humano, contra o homem. Ele começa a nos observar, ele está à nossa volta, observando as nossas atitudes, o nosso comportamento. E a Bíblia vai dizer mais, no 35, por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro, fira-me, mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse, como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. E logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou um outro homem e lhe disse, fira-me, por favor. Este o atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada, à espera do rei. E ele se disfarçou cobrindo os olhos com sua testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele, em pleno combate, o teu servo entrou e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse, vigie este homem. Se ele escapar, será a sua vida pela dele. Ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Essa é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. Olha a resposta de Acabe para esse homem que trouxe a resposta da atitude que ele tomou lá atrás, de ter libertado o rei Ben-Hadad, que outra hora estava ameaçando tanto a ele quanto o reino. E aí Deus usou essa forma de falar para ele que ele tinha libertado alguém que não era para ter sido liberto. Ele tinha solto alguém que não era para ter sido solto. Ele não agiu como Deus gostaria. Ele não obedeceu à voz de Deus como Deus tinha mandado. Ele não fez o que Deus tinha mandado. E aí vai dizer assim no 40 novamente. Enquanto o teu servo estava ocupado com outra coisa, o homem desapareceu. Essa é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. E aí ele diz, então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos e o rei reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei, assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer. Por isso é a sua vida pela dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. Glória a Deus e graças a Deus. Você vê que Acabe, ele era uma pessoa imatura. Qualquer coisa, qualquer má notícia que chegasse a ele, se ele fosse contrariado, tudo dele era se esconder. Tudo dele era ir para a casa dele, ir para a cama dele. Ele se frustrava rapidamente. Ele não sabia enfrentar as situações. Que nem Deus, ele falou através daquele profeta
por conta da atitude dele de ter libertado aquele rei, sendo que não era para ter libertado. A possibilidade que Deus deu para ele vencer aquela situação, aquele ataque, aquela ameaça, e ele, no final, ele fez aliança desnecessária. Ele agiu como homem, ele não agiu como um homem de Deus espiritual que entendeu aquela situação, a vontade do Senhor. Entender que Deus queria sim que aquele rei morresse e que o nome dele fosse glorificado. Todo aquele que estava se levantando contra Israel viesse ser derrotado e o nome de Deus ser glorificado. Então a gente vê que nós temos que obedecer à voz de Deus, temos que avançar, temos que aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando para vencer a situação, não deixar que isso se prolongue, mas deixe que Deus venha trabalhar, pois Ele está dando toda a provisão para mim e para você vencer essas situações, para que nós venhamos amadurecer. Cada luta, cada situação que eu e você passamos é para o nosso amadurecimento, é para o nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, eu gostaria de estar orando com você em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti pela Tua misericórdia, nós agradecemos pela Tua graça sobre a nossa vida. Que Seu Espírito Santo venha, meu Deus, nos conduzir. Meu Pai, que nós venhamos aprender mais de Ti, que venhamos ser obedientes à Tua voz, que venhamos aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos dando, meu Pai, de vencer as lutas, as adversidades, meu Pai, as dificuldades, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, que sejamos nós obedientes à Tua voz, que sejamos gratos a Ti por tudo que o Senhor, meu Pai, é na nossa vida e por tudo que o Senhor faz por nós, por toda a graça do Senhor que tem nos alcançado dia após dia. Nós agradecemos ao Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.